Olá pessoal, boa noite. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos mais em uma live do Mente Aberta nesse momento. Hoje teremos uma live muito especial com um professor muito querido e é importante a presença de vocês aqui hoje. Eu vou esperar uns minutinhos para o professor Ângelo entrar em contato aqui com a gente e eu adicioná-lo na live. Enquanto isso, eu vou aproveitar para divulgar rapidamente o Mente Aberta. Boa noite para as meninas do projeto Cuidado é Fundamental. Camila, Ingrid, um grande abraço a vocês. Legal vocês estarem aqui porque já aproveito e falo para os ouvintes que esse projeto é fantástico. Sigam lá no Instagram, no YouTube, no Facebook, Cuidado é Fundamental. Tá bom? E elas vão estar presentes nas lives do Mente Aberta brevemente, né? Elas estão até comentando aqui. Eu vou aproveitar então e só comentar como sempre faço, né? Primeiramente, meu nome é Tanise Galon, sou professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e coordeno esse projeto de extensão que se chama Mente Aberta, que é um projeto de extensão realizado na UFTM, que significa Mente Aberta, encontros virtuais em saúde mental e trabalho em tempos de pandemia. É um projeto em que nós buscamos discutir ou saúde mental ou trabalho, ou os dois articulados, né? Porque são temas que têm tudo a ver. Agradeço a presença de vocês, a Raquel, a Thalita. Grande abraço, Raquel, professora da UFTM também. A Thalita, faz muito tempo que eu não vejo a Thalita, é um prazer ter você aqui. Muito legal, a Thalita, terapeuta ocupacional, é da área da saúde mental também. Bom, eu estou esperando aqui o meu convidado entrar. Acho que já ele aparece aqui. Professor Aru também está aqui, grande amigo. Assim como o convidado tem uma grande interface com a geografia, o Aruan é geógrafo, né? Então é muito bom ter vocês aqui. Deixa eu guardar um minutinho, deixa eu tentar aqui uma conexão com o Ângelo. Só um minuto, daqui a pouco a gente começa. Eu vou aproveitar, me adiantando aqui, eu vou trazer o tema da live, que hoje ela é intitulada, né? A live de hoje é intitulada Trabalho, Pandemia e a Irreformabilidade do Capital. É um tema importantíssimo, né? Trouxemos até aqui no post da live, né, um resumo aqui um pouquinho do que nós vamos conversar hoje. Então eu trago aqui, eu vou até retomar esse tema. Trazemos o seguinte: de um lado, uma pandemia sem precedentes, com intensa precarização das condições de trabalho e emprego, e do outro lado, o crescimento dos grandes monopólios e oligopólios no Brasil e no mundo, e, acima de tudo, a irreformabilidade do capital nesse contexto. Hoje nós vamos ter a participação do professor Ângelo, professor Dr. Ângelo Cavalcante. Ele é economista, docente da Universidade Estadual de Goiás e ele também, então assim, detalhando o currículo dele, ele é economista, né, mestre em geografia pela UFG, doutor em Geografia Humana pela USP, professor e coordenador da Universidade Estadual de Goiás, da unidade Itumbiara. Então nós vamos começar a nossa live. O professor Ângelo chegou. Professor, fica à vontade para a gente começar. Deixa eu só adicionar aqui. Oi, Professor, Tanise. tudo bem? Tudo. Me orienta aqui um pouco mais sobre esse processo que eu sou meio tosco aqui com Professor, tanto comando. Ângelo, vê se a sua câmera Oi. está invertida. Porque a imagem que aparece. Ah, Eu estou vendo tá, uma tela tá. de computador aqui agora. Isso, tá vendo? Ai, Agora pronto. foi. Poxa, Tanise. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu que Obrigado pelo agradeço. convite. Ângela, é uma honra ter você aqui. Imagina, é toda minha. Eu conheci o Ângelo
Assim, quando eu respeito uma pessoa muito, eu falo professor Ângelo, né? Mas eu vou te chamar de Ângelo. Eu Isso. conheci o Ângelo numa banca de doutorado de um aluno da professora Vera Navarro, né? E o Ângelo é extremamente carismático e inteligente. Eu tive uma aula com o Ângelo lá na banca e contei para vários amigos dessa aula. E Ângelo, tenho colegas aqui da geografia, são geógrafos. Que Tem um pessoal legal. aqui assistindo que realmente é fã do tema, né? Se interessou também pela sua formação. Então, é um prazer ter Esse você pessoal é aqui. legal, hein? Esse pessoal da geografia, esse pessoal é firmeza, viu? É mesmo. Ângelo, a gente está com o mesmo fundo aqui de live, ó. Os livros no fundo, ó. Ai, é mesmo, é verdade, Tanise. É verdade. Que Ai, legal, que legal. Ângelo, eu já comecei aqui te apresentando antes de você chegar, né? Não vou retomar os detalhes, mas eu vou retomar, Ângelo, a sua fala, o título, né? Que você até Tá. propôs, Trabalho, Pandemia e aí Reformabilidade do Capital. Ângelo, eu queria Uhum. te passar a palavra, assim, se você quiser se apresentar melhor, fica à vontade, falando quem você é e assim, a palavra é sua. Estou aqui para te ouvir também. Tá bom, Tanise. Olha, eu quero agradecer muito a Tanise. Quero agradecer muito por essa iniciativa tão bacana, viu? Eu adorei esse nome, Mente Aberta. Nossa! Aí o FTM, isso é de uma força, sabe? Isso é de um significado enorme. Então, eu quero muito parabenizar essa iniciativa absolutamente valorosa e importante. A gente precisa de mais espaços dessa ordem. É necessário, sabe, Tanise, nesse instante que a gente está vivendo, um momento absolutamente único e original na própria história humana. Não é algo menor, não é algo Aham. pontual ou a ser desconsiderado. Assim. Eu estou absolutamente seguro do que eu vou dizer e eu estou discordando de alguns colegas quando eles vêm trabalhar com a ideia da necropolítica. É que não está necrosado, não é só a política, né? Aham. Não é a política que está necrosada, a sociabilidade está necrosada. As Uhum. políticas ambientais estão necrosadas, a economia está integralmente necrosada, sabe? Uhum. A gestão urbana, olhem a política, olhem os debates que esses caras estão fazendo, olha a qualidade disso. Isso é um horror, isso já é a morte entre nós. A gente ri de nervoso, né? Porque está um Sim. nonsense absurdo. Então a gente está nesse instante, um instante, um necro-instante, tá? Eu não concordo com esse esforço teórico de responsabilizar única e exclusivamente a política. Não, eu não embarco nisso. Eu penso que a coisa é um pouco mais grave, é um pouco mais ampla. Uhum. E então, tendo em vista a necessidade da gente ampliar as angulares analíticas, tendo em vista a importância da gente, de fato, buscar entender, a gente não vai entender, mas a gente precisa buscar entender, pelo menos as bases do que está posto, é que Uhum. eu preciso, de fato, saudar a iniciativa do Mente Aberta da universidade, sabe? Isso, de fato, não é algo menor, é uma resistência. Esse é um espaço de resistência. Exato, Esse exato. espaço é um espaço de ciência, e o barato dele, e a fortuna dele, é que ele combina inteligência, ciência, posto que é ciência, Uhum. com política. Não é? Uhum. Política no seu sentido lato, no seu sentido maior. Aham. Então, dona Tanise, professora Tanise, a Tanise me convidou para a gente conversar um pouco sobre tudo isso, não é? A gente Sim. está tendo que engolir em dolorosas doses homeopáticas ou não, a gente tem que É. engolir, e que envolve, por exemplo, esse instante do trabalho, Sim. esse instante do trabalho que a gente está vivendo, e a gente precisa entender o que é o trabalho nessa contemporaneidade, ou ao Uhum. menos o que restou dele, Exato. e nesse ambiente de pandemia, tá? Então, o que tudo isso representa, né? Qual é a significância dessa, dessa combinação de coisas e fatores. Ontem eu dei eu dou uma disciplina aqui na Universidade Estadual de Goiás de Economia Internacional para os alunos do sétimo período de Economia.
Uhum. Então eu usei 2 livros para trabalhar com esse aqui, que vocês estão vendo, Macunaíma, Aham, Macunaíma, do Mário de maravilhoso Mauro. Andrade. Leiam, leiam. Se vocês não lerem Macunaíma, vocês não vão entender o Brasil. E esse outro Fantástico. aqui, esse aqui, do grande Lênin, Imperialismo, a fase superior do Aham, capitalismo. sim. Bom, então eu tentei dialogar com esses 2 livros, os meninos saíram querendo fazer luta Polvorosos. armada. Os meninos Boa. saíram aí, Tanis, da aula, bravos, viu? Não, por quê? Porque são alegorias, o primeiro livro é uma alegoria importante, de um gênio, de um brasileiro absolutamente universal, não é? E é o Mário de Andrade, e que ele vai meio que denunciar a própria alma brasileira, né? A própria alma brasileira, com as suas contradições e as suas potências. E o outro é um clássico das ciências sociais, um clássico mundial, né? Um texto do grande Lenin Aham. sobre o capitalismo e o que o capitalismo vira, sobretudo em 1916, e qual é a tendência desse movimento. Então, eu vou começar pelo Lenin, que eu gosto muito do texto dele, é Certo. um texto muito, muito encorpado, muito denso. É um homem que viveu a sua história, as contradições desse tempo. Então ele vai perceber que o capitalismo, naquele momento, estou falando de algo de 100 anos atrás, Aham. ele já estava com características muito próprias. Estava havendo uma movimentação absolutamente original, onde grandes empresas, grandes pools empresariais, mundo afora, estavam, quando não se fundindo, eles estavam ganhando nacos de todas as atividades produtivas. Por exemplo, o cara tem uma indústria de carro, mas ele produz a indústria de carro, ele produz as peças, ele produz instrumentos musicais, ele produz também sabonete, ele vai tomando todas as esferas da produção. Aham. Todas as esferas da produção. Então ele vai identificar que isso é uma tendência naquele momento. E ninguém freia isso. E ninguém freia isso. O que vai reafirmar, por exemplo, uma tese magnífica do Marx, quando ele diz que os capitais eles tendem a se concentrar nisso. E esse processo, em períodos de crise, é intensificado. É intensificado. Querem exemplos? É só, por exemplo, a gente ver o que está acontecendo com o sistema bancário brasileiro. Aham. Não há um sistema para ter angariado mais lucros do que o sistema bancário brasileiro. Foram os bancos que mais auferiram lucros em todas as Américas. Dá para entender que 5 bancos, cinco bancos, é um oligopólio de bancos, né? Um punhadinho assim. Eu te digo, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Santander e Banco do Brasil. Esses cinco. Eles conferiram a maior taxa de lucros do mundo no primeiro e no segundo trimestre desse ano. No meio, no pântano da pior crise econômica da história republicana brasileira. Que crise é essa, professora Danise? Que crise é essa, Ângelo? Então, crise para quem? Para quem? Então, assim, primeira coisa é primeiro a gente entender essa contradição, tá? A gente precisa, de fato, ter os elementos básicos desse processo para a gente poder traduzir o que a gente está vivendo, pelo menos em linhas gerais. Porque com base nesses conhecimentos, Tanise, a gente consegue se referendar, saber como andar. Exato. A consciência não é espontânea, você tem que provocar nas pessoas, senão não rola. Sim. Né? Ela não vai se dar por passe de mágica, você sabe disso. Então, veja, aquele processo que o Lenin vai colocar há 100 anos atrás, ele agora está intensificado para níveis de difícil descrição. Para níveis de muito difícil descrição. Aquele processo se intensifica. Os capitais industriais se casam, se combinam com os capitais financeiros. E virou uma bolha, Tanise, de ordem planetária, alterando os estados nacionais, as economias nacionais, as políticas de gestão, a vida cotidiana, a vida dos indivíduos. Veja, não é economia mais.
Isso Exato. ultrapassou e muito as raias do debate econômico. Já não é mais. Nós estamos falando de uma governança totalitária, posto que é isso, o que representa essa globalização. Mais até, no dizer do professor Milton Santos, um geógrafo maravilhoso, infelizmente já falecido, ele vai tratar do termo globalitarismo. É uma Uhum. combinação dessa lógica global, e a lógica do capital ela é necessariamente global. Ele nunca foi pensado para localidades, para regiões. Desde o seu primeiro instante, o seu horizonte fundamental era o mundo, e mais do que o mundo, as Uhum. pessoas, a vida das pessoas. É por isso que a subjetividade das pessoas foi capturada com essa violência toda. É por isso que a gente está nesse estado de depressão permanente e irreversível. Uhum. Irreversível. É por isso que nunca se vendeu tanto antidepressivo, nunca se vendeu tanto ansiolíticos, nunca as pessoas beberam tanto, nunca as pessoas se mataram tanto como agora. Então, Exato. esse quadro não está dissociado dessa nova organicidade do capital. Não está, o indivíduo não está fora disso. Ele reflete ao seu modo e ao seu estilo essas contradições de ordem global e que estão Sim, postas. E que estão sim. postas, né? Então, a Tanise é uma excelente professora, ela estuda a saúde do trabalhador, ela, bem mais do que eu, ela pode tratar disso. As pessoas estão doentes. As pessoas Não, estão muito mal. É a um gente comenta, mal-estar, Tanise, que comentamos até de uma, é uma pandemia paralela ali. Na verdade, a saúde mental já vinha como um grande problema antes da pandemia, né? sim, sim. Eles comentam que os estragos aí na saúde mental eles vão ser verificados pouco a pouco, né? Nós já vemos os aumentos dos índices aí, até recebi um estudo da Espanha que fala um aumento que chega assim a 60% de adoecimento na população espanhola. Então Uhum. é muito grande, assim, a situação é feia mesmo. Sim, sim. Não, isso virou um problema na Europa que é bem mais civilizado do que a gente, já detecta um problema orçamentário na saúde, posto que os gastos Aham, com a saúde das pessoas, da saúde mental das pessoas, atingiam níveis exorbitantes, exorbitantes. uhum, Então, eu preciso acrescentar nesse quadro o extremo, inclusive de uma forma nova de capital que está posta. Você veja que o capitalismo de hoje já não tem quase que nada a ver com aquele capitalismo decifrado por Lenin decifra. Ele uhum, decifra. É por isso que ele conduz uma revolução. Ele aham. consegue entender, tá? Isso é fundamental, assim, para a gente entender. Ele consegue fazer uma ruptura estrutural no seu país, que era um país de economia feudal, com bases e elementos ainda análogos à escravidão. Ele zera aquilo tudo e ele funda um país. Mas ele consegue fazer isso porque ele tinha teoria. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia exatamente que rumos tomar. Bom, o mundo muda, o mundo gira. 100 anos depois, as coisas estão bem piores do que no tempo do Lenin. Ai, meu E Deus. aí, Tanise, se naquele tempo os patrões eram grupos de aristocratas com suas cartolas e seus paletós e seus ternos muito bem cortados, hoje o patronato adquiriu novas formas de organização. E analistas sérios já vão colocar, por exemplo, que há um tipo novo de capitalismo. Eles vão chamar de capitalismo de plataforma. Caramba, explica O que isso para é? nós. Então, é um negócio muito curioso, Tanito. O capitalismo de plataforma é uma novidade, é uma desgraça de inovação que chegou, Aham. representado simbolicamente, sobretudo, tá? Por um app ou aplicativo de nome Uber. E o Uber não é só uma empresa. Já saiu dessa esfera, né? É um Exato. padrão, é Exato. uma metáfora, A é tal um da uberização. referenciamento. Sim, exatamente. Então, nós estamos falando da empresa que possui a maior frota de táxis do mundo sem ter um único carro. Um único carro. Imagina isso. A Ângelo, a Uber não tem gente. carro. É engraçado, a gente banalizou coisas que são absurdas, né? Surreais.
É surreal. Olha a sua Pois fala. é. A gente tá Como é que dentro. alguém... Eu brinco assim que a gente está dentro de um filme que nem o Tim Burton ia ter a Cara, isso criatividade para aqui... inventar. Olha, Stephen King, Isso, Salvador Dalí, só dali, entendeu? perfeito. O Kafka, ninguém Kafka. consegue chegar Não, perto não disso consegue. aqui. Isso porque Então são você geniais, não imagina, consegue. pois é, que o maior empregador de motoristas do mundo é uma empresa que não possui um único carro, tá? Há um outro aplicativo chamado Airbnb, que é a maior rede hoteleira do mundo, de quartos, hotéis e hostels, que não tem um único quarto. Um único quarto. Imagina isso. Imagina esse instante. Que coisa espectral. É um espectro. É um fantasma, né? E, Ângela, é Então, interessante que quando você fala, ó, não está mais no âmbito econômico, já impregnou em todas as esferas da vida, né? Eu sim, fico sim. pensando até as nossas relações sociais, né? As nossas relações de trabalho agora. Agora a gente, com a pandemia, não são mais corpos, né? São vozes ali no aplicativo. De que modo Sim, que isso vai impactar, né? sim. Essa vida na nuvem, né? Essa vida abstrata aí. Pois é. Os corpos perderam importância. A existência perdeu importância. Que São agora coisa. simulacros. Simulacros. São só sensações e basta. A materialidade, a realidade, não é? A concretude do fenômeno do objeto perdeu importância. Viramos uma grande fumaça sobrevoando sobre essa pedrinha planetária, tá? Quer dizer, então a gente quase não está mais existindo. Se a gente quase não está existindo, para que as causas? Para que os ideais? Para que os sonhos? Para que as lutas, não é? Tudo pode ser Inclusive, resolvido. só Ah, provocando, Ângelo, nós nos tornamos, assim, na visão nietzschiana, nós estamos, de fato, todos niilistas, né? No sentido, assim, ó, o niilismo no sentido de negação do real. Nós sim, estamos uma vivendo negação do real exata. absurdamente. Assim. E se você vai numa outra corrente, você vai pagar muito caro por isso. Você vai ser perseguida, você vai ser chamada de demodê, de atrasada. É De assim, fracassada. de fracassada e debates e discussões dessa ordem, não é? Então, enfim, de fato não é mais economia, já ultrapassou essa raia. Era um tempo bom, onde isso era debate de economia. Era um tempo muito bom. Mas esses caras conseguiram se aperfeiçoar a um nível tal de organização, Tanise. Eles conseguiram carrear capitais numa ordem jamais vista na história humana, não é na história do capital, na história humana, cara. Nem os faraós do Antigo Egito tiveram tanto poder concentrado. Os caras eram executivo, legislativo, judiciário e eram Deus, né? Essa Aham. turma ultrapassou o mundo faraônico, tá? Eles criaram uma civilização, eles criaram etos, eles disciplinaram a humanidade, tá? Então, é esse o instante que a gente está enfiado e inserido. Bom, os penduricalhos são diversos. A gente vai ter, por exemplo, brinquedinhos funcionais e microfuncionais e que operam na nanotecnologia até, chamado algoritmo. O algoritmo é um engenho maravilhoso, é uma função matemática, mas ativa. Aham. Que ele vai trabalhar o seguinte: tudo que houver aqui entre nós e que for repetitivo, ele copia. Isso vai virar uma função. Sim. Isso vai virar uma função. De onde é que isso vem? Você vai pegar um livro de um economista clássico chamado Adam Smith, de 1776. 1776. Ele é um escocês e, como bom pesquisador, ele faz o que deve ser feito. Ele vai a campo. E ele vai visitar as primeiras fábricas na Inglaterra. Ele está presenciando o boom da Revolução Industrial. Ele percebe, e ele quer saber com esse livro, o que é que torna as nações ricas. Não por acaso, o nome do seu livro é A Riqueza das Nações. É um clássico para a economia. É um clássico. Esse livro, ele funda a economia moderna. Porque desde os gregos antigos, ninguém nunca tinha escrito algo de tal ordem e monta, como o Adam Smith fez. Ele escreve, ele traduz. Então o debate é esse. Por que algumas nações avançam, ficam cheias de dinheiro e a maioria não tem?
Ele vai visitar essa fábrica. E na fábrica ele vai perceber, Tanise, algo fundamental, que vai rememorar as primeiras manufaturas. Havia uma linha de produção. Havia uma linha de produção. Onde para cada indivíduo tinha uma única função. Não duas, só uma. Só uma. E ele vai perceber mais. Ele escreve isso. Ele vai perceber mais. Quanto mais pessoas nessa linha de produção, dois fenômenos aconteciam. A produção ficava mais rápida. Sim. E quem realizava a atividade, o movimento, tendia a movimentos repetitivos. Uma coisa, o dia todo não, era 20 horas de trabalho. É bárbaro. Exato. Bárbaro como foi a Revolução Industrial. Olha, que a humanidade nunca mais passa por aquilo. A Revolução Industrial é um dos episódios mais bárbaros da história humana. É um dos episódios mais trágicos. É uma tragédia sociohistórica sob qualquer viés. Sob qualquer viés. O que as burguesias inglesas fizeram com os camponeses. Não por acaso um monte de discussão sai dali. Por exemplo, o Engels, ele vai escrever um livro clássico chamado A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Ele vai nas moradias populares, nos cortiços, nas alquebradas, nos montouros, e ele conta como aqueles homens e mulheres e crianças viviam. Eles viviam enlameados no frio, numa convivência absolutamente nociva de homens, mulheres, crianças, velhos, tuberculosos. Era uma grande desgraça panorâmica, Tanise. Então que o mundo, ou pelo menos o que restou de mundo, jamais passe por aquilo. Pô, tá cheio de livros. Você vê, Germinal, do Émile Zola é a obra-prima que vai contar essa grande tragédia, né? Mas tem filmes muito bons que vão contar isso aí. Vejam, por exemplo, o Jovem Marx. O Jovem Marx está no YouTube, todo mundo pode ver isso. Como é que começa? O filme começa os trabalhadores, os camponeses, sendo expulsos do campo. Eles não tinham direito a pegar lenha no século XVIII. Você sabe o que é ficar no frio europeu? No frio europeu. E você não tem o direito de fazer uma fogueira para você e para tua família. Você tem noção do que seja isso, cara? É a tua morte. É a tua morte. Bom, eu estava falando dessa linha de produção. Pois olha, 250 anos, 300 anos depois, a humanidade cria uma micromáquina chamada algoritmo, que ela capta os teus movimentos, professora Tanise. Se você falar ou repetir coisas aqui nesse sistema, ele já vai te indicar. É tanto que quando você escreve o teu nome Tanise, ele já põe o teu nome lá, ele já completa para você. Exato. Ou quando você tá falando, nossa, eu tô precisando de X. Você abre um aplicativo, tá lá a propaganda da venda. Na hora. Nossa, se você pesquisar alguma coisa. É isso. Então, é um movimento totalizante. De fato, isso precisa ficar muito claro para as pessoas. Não é só algo restrito ao mundo da economia. Ultrapassou as raias da economia, tá? E isso gerou um passivo humano laboral sem precedentes. Onde estão os trabalhadores? Para onde eles foram agora? Para onde os trabalhadores foram? Essa é a grande questão. Eles estão fazendo o quê? Você sabe que eu moro aqui em Itumbiara, em Goiás, é uma cidade provinciana, eu moro dentro de um canavial. A minha cidade é um pequeno núcleo e cana por todos os lados, bandas e tangentes. Eles cultivam uma cana e nos cultivam também. Tudo que a cana passa, a gente passa aqui. O veneno que é jogado lá, é jogado aqui. Os respiros, os refugos de lá, vem tudo para cá. Tudo, absolutamente tudo. Assim. Eu tenho dito isso aqui, pessoal. Inclusive, Ângelo, eu estou em Ribeirão Preto, eu estou na terra do agronegócio também. Nós somos a estranha civilização de pessoas que estão se convertendo em cana. Nós somos a cana. Em cana. Em cana, completamente. Mas então, eu vivo aqui e você sabe que até nos anos 90 e a primeira metade dos anos 2000, vinham para cá levas e levas de nordestinos e gente do norte para trabalhar nas lavouras. Eles roçavam, limpavam o campo, eles ateavam fogo, plantavam, enfim, eram eles que faziam. Vieram aquelas imensas colheitadeiras assim, com um bico para baixo. Cada máquina daquela demitiu
300 trabalhadores. Cada máquina daquela, se você põe duas, são 600 trabalhadores mandados embora. Tá? Então, assim, tecnologia serve, primeiro, para gerar mais valia para o seu patronato, depois, para gerar migração. Ponto final. Onde tem tecnologia, tem migração. As pessoas não vão ficar lá. Não vão ficar lá. Então, esses nordestinos não vêm mais para cá. Eles não vêm porque não tem mais trabalho para eles. Eles não vão ser empregados. Tinham galpões, tinham bairros, cara, bairros de nordestinos aqui. Bairros, né? Tudo muito estratificado, é claro, porque nordestino não se mistura com os brancos daqui. Tá? Os negros... aqui tem bairro de negro, bairro de cigano. Uma espécie de apartheidzinho. Apartheidzinho local e com anuência da população. Sabe? É assim, os ciganos moram lá em cima, os pretos moram aqui mais na quebrada e os nordestinos moram nos bairros periféricos, assim. Geografia humana, né? É fantástico! A gentrificação. O que tá acontecendo? Total. Então eu percebi isso, eu escrevi isso no meu doutorado, tá? E o que eles fazem para eles manterem isso? Eles tratam a cultura. A gestão da cultura é uma gestão militaresca. Fechado, toda burocratizada, tá? Dura. Tanise, para conseguir um dado desse pessoal é impossível. Eles não repassam absolutamente nada. Eu tive que fazer das tripas coração para conversar com alguém. Eles são proibidos de falar. Perceba isso que eu estou dizendo. Então, as populações rurais desapareceram, porque a cana ela é cultivada em grandes extensões de terra, não compensa em pequenas glebas, para as intenções dela. Tem uma relação forma e função. É muito, porque para fins de exportação, essa coisa toda. Tá? Então o que você olha? Você pega e é muito burocratizado, mas essa burocracia, os trabalhadores internalizam esse ego. A burocracia não é algo externo ao trabalhador. Ele absorve aquela metodologia de trabalho. Exato. Ele absorve aquilo, aquelas roupas, aquele padrão, a hora de entrar, a hora de sair, tudo. Ele absorve, ele vê sentido naquilo. E mesmo que inconscientemente ou de forma crítica, ele absorve aquilo. E ele leva isso para o seu cotidiano. Ele traduz isso. Então, você tem uma mancha verde que vai saindo, que vai tomando conta da cidade, e que vai tomando conta da região, e atinge 5 grandes regiões, 5 grandes estados do Brasil. 5. Goiás, Minas, sobretudo o Triângulo Mineiro, São Paulo, Ribeirão Preto. Você sabe que 40% da produção de cana do Brasil está em Ribeirão Preto. 40% da produção brasileira de cana está aí onde você mora. Tá? Paraná e uma parte do Mato Grosso do Sul. Tem uma espécie de... imagina uma forma amébica, né? Uma coisa meio amébica, mas é viva, tá? Ela se movimenta. Como todo parasita, ela se agarra, ela precisa se agarrar a alguma coisa, ela se agarra nas fronteiras. Para essa cultura, as fronteiras são importantes. Os trabalhadores, os pobres, são completamente expulsos. São expulsos. Tá? Eles têm orçamento próprio. Eles são um estado da federação. Eles são o maior estado da federação. Preste atenção. O maior estado da federação é informal. Não está na Constituição. É o estado da cana. Eu chamo de Leviatã Verde. Então eles têm orçamento, eles têm bancada de governadores, de senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos, tá? Eles têm orçamento próprio, eles têm milícia, eles têm grupo armado. Não é qualquer coisa, Ângelo, cara. Eu tô rindo de nervoso, tal. Você me entende, todo brasileiro me entende. Mas é engraçado, eu ia perguntar para você, a única coisa que eu queria te perguntar hoje é assim, Ângelo, fala sobre o agronegócio, sobre a cana, porque você estuda isso há anos, nem precisei perguntar. Eu tô adorando. Pois é, mas... Então, eu tô... Sim, querida, desculpa, fala. Não, eu tô adorando, eu quero... Eu tô tentando contar isso. Rapidinho, eu lembro que você falou, assim, eu nunca esqueci mais essa frase. Você falou assim, olha, o Estado cuida da cana, do agronegócio ali, né, de modo geral, mais do que uma mãe
cuida do filho mais mimado que você imaginar. Mas você não tem... Ah, é o bibelozinho, é o bibelozinho. É o queridinho, assim, sabe? Filhinho de cristal, sabe? Com todo zelo, com todo amor. Então, eles governam. Ele é o 28º estado da federação. São 27, mas não são 28. Eles são o 28º estado. Eles são o 28º estado. Com leis próprias, com normas próprias, com existência própria. Por que eu estou fazendo isso e combinando isso com esse tema? Porque eles intensificaram seus processos burocráticos. A burocracia para eles é algo fundamental. Mas não é só a burocracia como um mecanismo de registro e controle na perspectiva weberiana. Não é isso. É mais. Como construção de comportamento. Como formatação de comportamento. Isso. E estão em tudo. Nas festas religiosas, financiando a quermesse, mas estão fazendo discurso na formatura dos revoltosos estudantes da geografia. Eles financiam projetos sociais, tá? Fazem discurso ambiental, defendem saúde do trabalhador completamente intoxicado por cana e tendo seus pulmões devorados por toda sorte de câncer, tá bom? E eles recebem comendas, títulos nobiliárquicos, são homenageados aqui e alhures, recebem homenagens públicas e gloriosas no parlamento do Senado Federal. E se tornam nomes de ruas, hein? Sim, nomes de rua. E as mamães põem o nome dos seus filhinhos com o nome dos donos das usinas. Completamente financiados com dinheiro público. 100% financiado com dinheiro público. Inclusive, eles são tão fortes que eles conseguiram emplacar uma linha de crédito para eles, exclusiva para eles. Chama ProRenova. É uma linha do BNDES, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, para financiá-los. Para tornar o setor mais competitivo, para gerar impostos. Só que eles não pagam impostos. Eles sonegam! Aliás, eles sonegam e eles são premiados pela... Esse país é fantástico, esse país é de ponta cabeça. É Macunaíma, cara. É um herói sem nenhum caráter. Eles são premiados com refis. Eles não pagam e eles são premiados com os refinanciamentos, com seus ajustamentos. Então, tipo, o cara deve 1 milhão, vamos renegociar isso. Esse cara não vai pagar, então paga aí 20 mil. Eles são premiados! Eles não pagam, eles são premiados! É maravilhoso! E se o brasileiro não tiver os 10 centavos no mercado para completar a fruta que ele comprou? Passa fome, né? Óbvio, passa fome. Vai passar a compra. Pois é, entendeu? Então eu quero te dizer o seguinte, que é fantástico. Eu já parei, eu já estou em paz com essas contradições, entendeu? Eu não vou mais me desgastar, eu preciso cuidar do que me resta de saúde mental. Exato. Porque é muito sofrido, mas eu quero te dizer o seguinte, com toda essa parla, para te dizer que essas tecnologias, elas estão integradas a esses grandes processos produtivos, tá? E que intensificam a captação de valor. Espera, não é só tecnologia, ela tem uma função nesse processo produtivo. Tá? Então, eles atomizaram as atividades produtivas, eles levaram isso para o plano micrométrico, para o inimaginável plano micrométrico, professora Tanise. E esse é um elemento que vai apurando mais ainda as possibilidades de ganho. As possibilidades de ganho. Então, não é um nível de concentração de poder e de capital jamais visto na história humana. Não há como barrar mais isso, não há mais nenhum sentido em se falar de estados nacionais, de soberania nacional, isso não faz o menor sentido. Isso é literatura velha, obsoleta e sem nenhuma objetividade prática, porque os estados não operam, são os grandes pools empresariais. Os grandes pools empresariais. Você pode imaginar, eu estava te falando dos bancos, da discussão que a gente teve com os alunos ontem, que 5 bancos detêm 80% das rendas nacionais, estão nesses 5 bancos. Nós temos mais bancos, nós temos mais de 100 bancos, mas a gente não sabe, porque eles não aparecem, são miúdos, são pequenas iniciativas, pequenas cooperativas de crédito, e que não entram, não somam. Grosso modo, os capitais estão nessas empresas, e eles ditam, eles são tão fortes que eles determinam quem vai, por exemplo, administrar o Banco Central.
O Bolsonaro colocou um cara que é do Itaú, o anterior era do Bradesco, tá dominado, não é? Então a gente está vivendo esse instante muito difícil, é um instante absolutamente original na história do pensamento econômico, não é? Isso vai ter um rebatimento. Oi. Não, desculpa te interromper. Imagina, Pode continuar. imagina. Eu queria fazer duas perguntas para você. Pois é, eu estou tentando pensar um pouco do rebatimento, primeiro, nas classes do trabalho, né, os trabalhadores. Então, eu falei desse capitalismo de plataforma, é de fato um capitalismo novo, um capitalismo de plataforma, não é? O professor Giuseppe Coco, que é um professor da Federal do Rio de Janeiro, ele também tem uma discussão muito curiosa, e ele vai lançar a ideia do chamado capitalismo cognitivo. Sabe quando, por exemplo, você vai no cinema e você pega e vê um filme, Os Vingadores. Você entra lá e você assiste aquele filme, aí quando termina, aparece ali quem fez o filme. Diretores, produtores, o pessoal da técnica, quem fez o movimento do martelo do Thor, papapá. Então são laboratórios ultra especializados, cada um para a luz, para a cor, para o movimento, para o voo. Então juntam esses talentos e faz aquilo. Aquilo não existe, nada, claro, não existe aquilo, mas aquilo vira, além do filme, ele vira camiseta, ele vira biscoito, bola, jogo de videogame, adesivo, ele vira fantasia, ele vira um mundo de coisas, Tanise, que vai ser produzido na China e esse negócio é jogado no mundo. Esses caras ganham dinheiro com isso. Esses caras racham de ganhar dinheiro com isso. Então, é uma forma nova de capital, chamada já de capitalismo cognitivo, e adentra em cena aí algo mais duro. O que a gente falou aqui anteriormente, o chamado capitalismo de plataforma, que é isso. É o WhatsApp, são os aplicativos do Facebook, do Google, o e-mail que você está usando, que está no teu celular, esse capitalismo, o aplicativo do banco, tudo isso entra nessa nova categorização do capital. O capitalismo de plataforma, porque são plataformas digitais e movimentam zilhões de dinheiro, movimenta muita grana. E veio para ficar, Tanise. E veio para ficar. O que você acha disso? Ângelo, eu queria te perguntar, a partir disso que você falou, eu queria saber a sua opinião mesmo, enquanto pessoa, enquanto economista. Eu acho interessante colocar esse seu papel, essa sua identidade aqui também, enquanto professor universitário. Quando você olha para esse contexto atual de Brasil, vamos olhar para o hoje, em termos de trabalhador, o que mais te assusta, assim, das condições de trabalho que estão dadas hoje, o que mais te deixa perplexo? Olha, assim, é um rosário de desgraça, né? É um rosário de tragédias articuladas e combinadas, assim. Mas me espanta muito o ódio que as elites brasileiras têm do povo. Isso mexe muito comigo, sabe? Esses caras não querem garantir a cidadania mínima para esse povo. Tanise, se o governo... Esse não, mas se o governo libera uma renda básica de R$40, eles são contra, cara. O que essas pessoas vão fazer com R$40? Vão passear na Champs-Élysées em Paris? Vai pro Caribe? Sabe? É um negócio que espanta. É um negócio que espanta. Eles não querem garantir a cidadania mínima, cara. É um horror. Ângelo, e a gente, assim, eu repito isso, eu já falei isso em vários encontros, assim, que eu tenho oportunidade de falar. Essas pessoas existirem com essas perspectivas, a gente até espera, a história tem grandes personagens aí. Mas uma massa de pessoas elegendo essas pessoas, isso para mim é uma coisa que eu tento entender, acho que eu vou morrer sem entender. Não, mas não sai coisa boa da miséria, não. Só sai a desgraça que gera desgraça, Tanise. Não tem como sair. Como é que vai sair da ignorância? Sabe? Um governo como esse, um governo de iletrados, um governo de destruição, num país permeado por toda sorte de contradição. Sabe, Tanise? Cara, escuta, vaso sanitário nesse país é para uma minoria privada, cara, privada. Água potável.
tá certo? Rede de esgoto, isso aqui não chega a 40%. A maioria da população faz suas necessidades no buraquinho do quintal. É um horror, é medieval, é brutal isso aqui. Eu moro aqui, não tem água perene para as pessoas nos bairros de periferia. Onde que as maiorias vivem? Nas periferias, nos bairros afastados, nas alquebradas, nas invasões. Então, assim, como é que se pensa isso? Sabe, eu estou falando desses elementos essenciais. Não tem, esses caras não garantem nada para ninguém. É uma elite escravocrata. Eles têm ódio da população, eles têm raiva da gente, porque a gente é preto, a gente é caboclo, a gente é mestiço. Eles têm ódio da população. Esses caras são fascistas. Eles são fascistas. Aliás, esse país sempre teve uma relação incerta com o fascismo. Você sabe que em 1955, o Plínio Salgado era o líder do Partido Integralista. O partido fascista Tupiniquim. Em 55, veja, no ano anterior, a gente teve o suicídio do Vargas, foi uma comoção geral. Na década anterior, a gente teve a Segunda Guerra Mundial e os horrores da Segunda Guerra Mundial. Pois eu vou te dizer, o senhor Plínio Salgado, com uma pauta abertamente fascista, ele teve 10% dos votos. 10% dos votos. Isso em 1955. Tá? Então, a gente sempre teve uma relação confusa com o fascismo. Sempre. Mas eles sempre se esconderam. Eles nunca conseguiram encarar isso de frente, porque, pô, é feio, né? Nada a ver. Então, o que acontece agora? Agora eles conseguiram sair do lodo, do buraco onde eles estavam. Finalmente, eles conseguiram forjar uma liderança popular de direita ou de ultradireita. Eles não tinham, mas agora eles têm. Eles conseguiram forjar na mentira, na dissimulação e na manipulação de gente incauta um líder de ultradireita. E ele está aqui, governando esse país e trazendo os piores indicadores sociais, os piores indicadores de saúde. Tá? Eu não preciso dizer isso, que está todo mundo careca de saber, não vou com repeteco. Mas a gente está aí, é um homem que no começo desse genocídio asfixiante que é a Covid-19, tá? Todas as informações foram lhe repassadas, porque a coisa explodiu primeiro na China, depois na Europa e depois nos Estados Unidos. E é claro, os bons analistas disseram, vai chegar aí, vai chegar aí. Nós fomos avisados. Esse indivíduo que está aí, claro, fez vistas grossas, né? Fez vistas grossas. Não aplicou qualquer protocolo. Ele ficou doente. Ele é tão irresponsável, ele é tão decadente, ele é tão desclassificado que ele ficou doente. Bom, mas a situação financeira dele é outra. A situação econômica dele é outra. É completamente diferente, por exemplo, de populações pauperizadas, miseráveis, mal alimentadas. E que nunca conseguiram ficar 28 anos no parlamento sem render um único dia de trabalho para a população brasileira. Você percebe o drama que a gente está vivendo? É isso. É de um retrocesso Tanise, nós não temos as categorias de análise ainda. Nós vamos ter que desenvolver, as ciências sociais vai ter que desenvolver as categorias de análise mais adequadas para a gente entender o que a gente está vivendo. Tá? A gente não tem, a gente está falando mal, assim como tem que ser. Porque isso é uma desgraça de uma ponta a outra. Sim. Mas do ponto de vista científico, a gente ainda vamos ter que afiar muito metal para poder traduzir o que a gente está vivendo. Ângelo, eu queria aproveitar, é duro, eu queria perguntar tanta coisa para você, fazer comentários, mas a gente tem 10 minutos aqui. Eu vou pegar algumas perguntas que o pessoal mandou. O Javier é cientista social, ele pergunta: qual o peso para a democracia quando ela se torna um mero mecanismo de ampliação e maximização do lucro do capital financeiro? Qual que é o efeito disso na democracia, ao seu ver? O que você acha? Sim, que pergunta muito boa, Javier, obrigado. É absolutamente danoso. Né? O Brasil, a gente que nunca teve uma boa relação com a democracia, quando esses capitais fictícios, esses capitais voláteis, na economia se diz capital de curto prazo, né? É uma espécie de turbo-especulação. Porque o que é a ideia da especulação, Tanise? Eles trabalham com o tempo. Eu preciso ganhar mais e muito no menor espaço de tempo possível. Não tem nada a ver com o capitalismo industrial.
É demorado, você tem que abrir empresa, você tem que construir, trazer máquinas, qualificar pessoas, Aham. construir equipes. Pô, isso leva tempo pra caramba. As taxas de juros são mais. As taxas de lucros, de retorno são mais demoradas. Não tem nada a ver com isso mais. Né? A ideia da especulação, especulação do latim speculum, seria espelho. Eu vou me vendo em vários espelhos, então eu vou crescendo. É essa a ideia. Então a especulação, ela trabalha sobretudo com a variável tempo. Quanto mais curto o tempo, melhor para ele. Só que há risco. Só que há risco, há muito risco nisso. Né? As operações mais conservadoras, elas prevêem investimento, elas geram emprego, geram divisa, geram imposto. Percebe? Isso acabou. Isso acabou. Então o que, é que a gente vai ter? Esse capitalismo de tipo novo, rentista, governado por bancos, Xavier. Bancos, corporações financeiras, fundos de investimento gigantescos, e que esses caras não têm mais como reinvestir esses capitais, Tanise. Não tem mais, são capitais móveis que precisam se mobilizar, senão eles perdem. Se o capital ficar parado, ele desaparece. Então o que é que eles fazem? Eles saem devastando os países, financiam golpes, destroem o que restou de institucionalidade política nos países, porque eles precisam de investimento. Eles precisam de investimento, senão esses capitais se perdem. Eles se perdem. Imagina alguém andando de bicicleta. Você tem que pedalar. Se você parar de pedalar a bicicleta, você cai. Para um lado ou para o outro, mas você vai cair. É a metáfora que melhor explica esse capital. Ele não para, porque se parar, ele cai. Exato. Então, o que é que ele faz? Para não cair, para não perder dividendo, renda, eles se espraiam planeta fora, atuando muito mais politicamente do que investimentos econômicos. Na verdade, esse tipo de capital ele interessa a política. Porque aí eles se apropriam do Estado, das instituições, privatizam tudo, tá? E o Brasil é central nesse processo. Inclusive, Ângelo, você comentou na banca aquele dia, você fala assim, ó, esse Estado neoliberal aí ferrenho, né? Ele chama de política pública aquilo que é política para ele, né? Sim. Esse é o problema. Você mascara. É política pública, não. É caricatural chamar que ela é pública. Né? Nós temos o desmonte de todos os direitos básicos ali, direito trabalhista, previdenciário, Sim. A reforma administrativa em curso. É uma situação, assim, é derrocada da democracia. A censura, direta e indireta. Sim, Nossa, sim. A democracia está sendo afetada totalmente. Completamente. Então, se você pegar, por exemplo, Tanise, rapidinho, a gente está quase terminando, né? Mas eu preciso dizer isso. Porque eu vou deixar você falar. Eu só estou olhando aqui, tem mais duas. Eu vou pegar mais duas perguntas, mas toca o barco aí, Ângelo. Assim, ó, se tu olha, por exemplo, a economia brasileira, você pega as 10 principais economias brasileiras, o Brasil é diferente de tudo. Ele é o Macunaíma. Ele é o Macunaíma. Então, por exemplo, no Brasil, ele é todo diferente, né? Dos 5 maiores bancos, os 2 maiores são públicos. São públicos. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Tá? Nós temos mais de 80 universidades públicas, onde o estudante entra na sua graduação, faz a sua especialização, seu mestrado, seu pós-doutorado, seu doutorado, seu pós-doutorado, ele não paga 1 centavo para fazer isso. A tua universidade é isso, é proibido cobrar, sabe? Nós temos mais de 220 institutos federais, onde a gente abrange mais de 5 milhões de estudantes. Esses meninos vivem lá, estudam, pesquisam, comem, têm bolsa, têm alguma assistência estudantil. Sabe quanto eles pagam para estarem lá? Nada. A gente tem uma das maiores malhas rodoviárias do mundo. E linhas gerais, a gente passa livre por ela. Tem pedágio, sim, mas linhas gerais a gente não paga para passar. Tá? A gente tem uma das maiores malhas elétricas, fiações do mundo. Toda ela pública. Tá? Toda ela pública. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. E o Sistema Único de Saúde, hein, Ângelo? Nós temos o maior sistema de saúde do mundo. Nem na China tem isso, cara. Nem na China tem. Aliás, eles vêm copiar o nosso modelo, que agora está sendo destruído por esse governo irresponsável. Tá? Então, ele é diferente. A gente tem uma quantidade de ativos ambientais que ultrapassa 15 trilhões de reais. 15 trilhões de reais. É isso. O foco é nisso. É nesse patrimônio.
são nesses prédios, nessas máquinas, nessas tecnologias, nesses espaços, nessas áreas. É isso que está em... Esses capitais precisam disso. Eles jamais poderiam ter acesso a isso dentro de governos nacionalistas, governos populares. Então é por isso que eles financiam golpes, derrubada de governos eleitos. Eles colocam um ogro no governo, não importa. Não importa, eu posso colocar uma besta de 1000 cabeças, eu quero garantir os meus investimentos. E ponto final, Tanise, é assim. Ai, Ângelo do céu. Ó, desculpa, eu tô aqui impactada e eu tô olhando o tempo aqui, esse limite desse tempo aqui. O Cláudio Tostes, acredito que é isso, ele escreve, Cláudio Tostes, amigo. Sou pesquisador sobre os algoritmos, são a pílula de dominação do neoliberalismo do século XXI. Ele escreve aqui também, você conhece o Cláudio? Conheço, maravilhoso, ele grande escreveu aqui, amigo. ó, como é o nome desse homem de óculos aí? Eu tô virando fã dele. Grande Cláudio, querido. Grande abraço, amigo. Deixa eu verificar aqui. Ah, ele coloca aqui, ó. São as fazendas onde se encontram as práticas mais amplas de trabalho análogo à escravidão? Sim, sim. Isso é um horror. O Brasil ele é condenado todo ano nas cortes internacionais ainda pelo trabalho escravo. Tá? Trabalho escravo, não é trabalho análogo ao escravo, não é trabalho escravo. O indivíduo, o homem ou a mulher não tem direito ao próprio corpo. São as fazendas do Pará. Parece, é uma viagem no tempo, uma viagem nociva ao tempo, sabe, Tanise? É um horror. E também tem trabalho análogo ao escravo, onde as pessoas não têm direito a um banheiro, a uma cama para dormir, eles não cumprem 8 horas, como a lei manda, tá? E acontece no Brasil inteiro. Olha a situação dos bolivianos em São Paulo, tá? É um horror nas confecções ali, não é? Exato. Da capital paulistana, da grandiosa capital paulistana, né? São Paulo, a locomotiva do atraso, só se for. Porque São Paulo sempre foi contra os direitos trabalhistas, São Paulo foi contra Vargas, sempre foi contra os direitos básicos dos trabalhadores. Sabe? E até hoje a gente recebe essas influências socio-históricas no cotidiano da vida nacional. Eu estou falando do empresariado paulista, não estou falando do seu povo bom e trabalhador, não, dos seus intelectuais sérios, que a gente deve muito, e eu os conheço bem. Eu estou falando das suas elites perversas, e que puxam esse tipo de ordenamento. Inclusive, Ângelo, tem uma história assim, tem uma colega que ela foi, vou contar por cima, não sei, não lembro dos detalhes, mas é mais ou menos assim. Ela foi no cinema com uma pessoa estrangeira, um amigo estrangeiro, assistiu um filme chamado Que Horas Ela Volta? O filme da Regina Casé, que ela é uma trabalhadora doméstica, né? Sim. E quando o filme acabou, esse amigo dela, de outro país, falou assim, nossa, eu tô perplexo com um detalhe desse filme, né? Com várias coisas, mas principalmente com uma. E ela com o quê? Ele com as vestes dela. As domésticas aqui usam um uniforme? A trabalhadora doméstica leva água para o indivíduo beber? Vocês não levantam para pegar um copo de água? Eu falei, meu Deus do céu, que elite é essa que habita esse país? Jesus, é um negócio, nem habita, porque mora na Flórida, né? Não habita. Imagina, eles detestam. Detestam. Tem vergonha de falar que é brasileiro fora daqui. Nossa, eles têm patriota. Ai, Sim. meu Deus do céu. É terrível. Eu não tô entendendo mais nada. Não. Então, tendo em vista todo esse quadro, tendo em vista essa correlação de forças que estão postas, a grave tragédia ambiental que a gente está enfiado, tendo em vista a incapacidade de fazer frente a esse ordenamento duro, existem resistências, é preciso dizer. As resistências existem. Estão acontecendo agora. A professora Tanise é parte desse bom processo, desse processo sensato, razoável, gerador de futuros. Mas a correlação de forças é absolutamente desigual e assimétrica. Uhum. Tendo em vista todo esse quadro, não há nada a se fazer a não ser afirmar categoricamente que esse capitalismo ele não pode ser domesticado. Ele não pode ser reformado dentro de padrões civilizacionais. Não existem mais possibilidades civilizacionais de harmonização do capital nesse estágio. Não é mais possível. Tá?
ele gera suas contradições, ele não consegue dar respostas elementares para as contradições que ele cria. O que a gente vai fazer com as populações de rua de São Paulo, Tanise? Nós vamos matar essas pessoas? E com os desempregados? E com o pessoal do trabalho informal, com os camelôs? Nós temos 40 milhões de trabalhadores na informalidade, 40 milhões. São 15 milhões de desempregados e 45 milhões na informalidade, no trabalho precário, vil, momentâneo, espizinhado, aviltado. O que nós vamos fazer com esse pessoal? Vamos convertê-los em empreendedores? É piada, né? É piada. 45 milhões de empreendedores. Ah, você tem que ser um empreendedor. Sabe? Imagina, alguém que não tem... Isso é de péssimo gosto. Alguém que não tem nada, absolutamente nada, vai ser empreendedor de quê? Não, e você taxa esses grupos como microempresários. Como se ele estivesse na categoria do empresariado. Ele está na categoria do proletariado. E olhe lá, Gente, se não está na categoria do subproletariado, nem saberia, né, dizer aqui. mas, Tanise, esse pessoal não come, não tem comida. Eles não têm dente na boca. Eles não têm onde dormir, não têm onde morar. Entendeu? Eles não conseguem ir no banco se cadastrar para receber a renda emergencial por conta do Covid. É uma espécie de refúgio humano não visto. Esse refúgio foi ampliado com essa lógica do capital. E aí combina-se isso estados débeis como o brasileiro, que não consegue garantir direitos elementares, comida para essa gente. Tem algo mais básico? Comida, água. Dá para imaginar que no Brasil as populações que mais passam sede são as populações que moram na bacia do Amazonas? Presta atenção, eu estou falando... da maior bacia hidrográfica do planeta. Não é o Nilo, não, é o Amazonas, cara. Aquilo é só água. Entendeu? E os caras não têm água. Eles bebem a água ali da urina deles, do cocô deles. Não tem água potável para eles beberem, cara. Entendeu? Eles não conseguem garantir. É um estado patético, é um estado macunaímico. É uma grande desgraça, cara. Percebe? Isso aqui, eu não sei como é que a gente vai conduzir isso para as gerações que vêm. Nós vamos ter vergonha de olhar para a cara desses meninos que estão por vir, cara. Porque nós vamos entregar um país de merda para esses meninos. Um horror. Uma grande tragédia. Um pântano subdesenvolvido, isso aqui. E com discursos ufanistas. É a maior economia do mundo. Mas, e aí, cara? E nós? E nós? Olha, eu vou falar, Ângelo, eu tenho pensado assim, muitas vezes Tanise, eu não sei você, as pessoas que estão ouvindo a gente, às vezes eu me coloco, quanto mais eu me aproximo da realidade, mais eu adoeço, assim. Aí tem momentos que é um pouco assim, uma certa alienação de sobrevivência, você se aliena, e aí de repente aquilo te incomoda, e você fala, não, eu me nego a não saber do que está acontecendo, e você volta... Parece que assim, você vai para o mundo, volta para o hospital, aí você vai para o mundo, aí você... A gente está num movimento muito adoecedor. Eu só queria fazer essa Meu Deus! Por ser uma professora da área da saúde, né? O adoecimento emocional, mental, ele está assim, em todos os espaços. Uns assumem, outros não. Para outros está omitido. Mas todos estão sofrendo muito, né? E eu vejo assim, há classes mais privilegiadas que estão reclamando do home office, né? O home office. E é difícil, mas há uma. E é difícil, o home office mas ele não representa. Inclusive, o home office ele foi um fator de identificação de classes maiores no Brasil. Aqueles que estão melhor estão em home office, porque a realidade é a informalidade e o desemprego, né? É o que o Antunes fala, é o privilégio da servidão. Quando você tem um emprego, você está ali comendo pão que o diabo amassou, ganhando mal, mas você tem um emprego, hoje você agradece, graças a Deus, né? Eu tenho um emprego, porque chegamos nesse nível, chegamos no nível de agradecer a precarização. Sim, aí nesse quadro, Tanise, como é que ficam as lutas sociais, as lutas sindicais, as lutas por direito, que é a base da democracia, é a conquista de direito. Só na democracia que a gente conquista direito. Ela não é estática, ela exige o movimento das pessoas. Exato. Como ficam as representações das lutas sindicais? Por salário, por melhores condições de trabalho? Como é que fica? Como é que os terceirizados, os quarteirizados vão brigar por salário? Quem os representa?
Como é que fica isso? Agora vem uma reforma administrativa desse governo de destruição, que uma das propostas fortes é tornar, por exemplo, a professora Tanise, que é professora da universidade, você vai ser PJada, você vai abrir uma empresa e você vai continuar dando aula aí, mas você pede estabilidade e nós te pagamos pelas aulas que você dá, a gente deposita na tua conta, tá? Você agora é uma empreendedora educacional. Você, Tanise, agora vai se dar muito bem. Como você é uma mulher branca, você vai ser uma grande empreendedora. Tá? Você dá aula na Universidade aí do Triângulo Mineiro, entendeu? Aí todo mês o governo deposita na tua empresa, que você tem um CNPJ, as aulas que você deu. E acabou a relação. Acabou, não me pede direito. É isso. O debate está acontecendo aí. Você já pensou? Você tem noção do que isso representa em matéria de adoecimento, de insegurança? E quando a professora Tanise não puder ir dar aula, quando ela ficar doente, o que é que ela vai fazer? Vai mandar um clone dela para dar aula? Um ciborgue, um robô. A Tanise vai produzir várias Tanises, né, em série, porque é para aí que nós estamos virando máquina. Aí você fica em casa e manda as Tanises. A Tanise 01, igual o outro lá que não tem nome, né? É 01, 02, né? Assim? Vai, a Tanise 01, vai você hoje. Eu tô te contando, nem Salvador Dalí, nem Picasso imaginou uma cena dessa, cara. Tanise, foi muito bom te ver. Eu agradeço muito a sua fala, a gente dá risada, assim, é engraçado, a gente falou de coisas muito tristes, e há uma trágica realidade, isso é complicado, mas a gente sorri, a gente tá aqui porque é um momento de desabafo, é um momento de você sair do sufoco e ter uma pessoa inteligente, que fala com substância, que tem uma trajetória, né, que não fala embasado no grupo de WhatsApp, fala embasado há muitos anos de universidade pública. Então, assim, Ângela, eu agradeço imensamente a sua presença. É um prazer ter tido você aqui. Espero que em breve a gente possa se encontrar aí com essa pandemia, né? Infelizmente separou aí todo mundo, ninguém mais se vê. Pois é. Mas é um prazer, foi um prazer ter você aqui. Eu agradeço muito esse papo. O pessoal elogiou muito aqui, não tá dando tempo de eu falar. Aqui tem Vera, excelente live, parabéns. O pessoal, a Bianca, excelente live. O Javier, excelente, muito obrigado. O pessoal elogiou muito. Pessoal. O Diego escreveu, parabéns pela iniciativa em esclarecer, professor Ângelo. E aqui o Cláudio falou, tenho que sair, quando vier ao Rio, avise-me, eu vou aí te visitar quando acabar essa pandemia. Querido Cláudio. Então é isso, Ângelo, um grande abraço. Tanise, olha, meu bem, muito obrigado pela oportunidade, você, como sempre, maravilhosa, uma baita intelectual, uma pessoa muito séria, uma grande estudiosa, e é isso, você está no caminho super certo, é isso, olha, você não tem noção da importância de espaços como esse, nesse ambiente sombrio, sabe, como nesse ambiente de morte, esse momento obscuro, Tanise. Isso aqui é luz, cara, tô te contando, sabe, isso é como diz o Milton Santos, é uma fissura. Pensa numa grande muralha enorme, mas ela tem frestas. Isso aqui é uma fresta. Eu te agradeço muito por esse espaço, viu? Conta comigo sempre. Eu que agradeço. Ângela, é uma honra ter você aqui, é uma honra. Né? Isso que eu posso dizer. Beijo, minha querida. Grande abraço, obrigado. Um grande beijo, fica com Deus e obrigada por tudo. Obrigado, querida. Tchau, tchau.